Ei, fala, meus queridos rapazes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, nobres, como é que vocês estão? Startaram essa semana, fizeram grana aí, tiveram resultados fora da curva, seguindo a risca, a métrica, o operacional, a disciplina, a objetividade? Ou só foram, mais uma vez, a liquidez que o mercado tanto precisa para se movimentar? Eu e meu time, independente dessa semana extremamente volátil, um dia com mais de 7 mil pontos, absurdo, doideira.com, assustador.com.br, conseguimos ter um resultado extremamente objetivo, seguindo a métrica, seguindo a disciplina, tendo coerência operacional, fazendo o que precisa ser feito. Ou você se torna um profissional nesse mercado, ou você se torna um profissional nesse mercado. Não tem meio termo. O day trade não é para amadores. Day trade não é para pessoas medianas. Se torne um profissional de uma vez por todas. Aprenda o que precisa aprender. Desenvolva o que precisa desenvolver. As técnicas, as habilidades. E venha fazer parte do nosso time. Felipe, eu tenho dificuldade, eu preciso de ajuda. Link tá na descrição desse vídeo. Felipe, eu quero entender cada vez mais, eu quero estar num ambiente, num ecossistema vencedor. Vem participar junto com a gente. Te garanto que você vai começar a ter resultados, a enxergar o mercado de um jeito que talvez que até hoje você não enxergou. A sala ao vivo das 9 até meio-dia que a gente fica ali com o pessoal é estudo atrás de estudo. A gente vai conversando, analisando cada movimento, o que a gente acredita no mercado de queda, mercado de alta, mercado dando oportunidade para você comprar, mercado dando oportunidade para você vender. Você vai observar todo o movimento do preço. E hoje foi uma aula, tá? Mostramos nesse pregão de sexta-feira, mostramos ali. Se você encontrar liquidez, você vai encontrar uma oportunidade. Onde tem liquidez, tem oportunidade. Oportunidade para você fazer grana. Então, para de perder dinheiro e entenda, estude sobre liquidez, tá? Quero você junto com a gente. Preenche o formulário, curte, comente, compartilha e vamos aqui para o nosso vídeo de hoje. Essa daqui era a minha leitura junto com o pessoal. Eu tinha essa LT, uma LT de liquidez bem interessante. Eu tinha a expectativa, olha o que eu estou falando. Eu tinha a expectativa de uma movimentação em cima desse cenário. Eu tenho a máxima do pregão de quinta, eu tenho a mínima do pregão de quinta. A fala foi simples e objetiva. O preço fez esse movimento. Poderíamos usar a estrutura principal e poderíamos usar a estrutura secundária. A estrutura secundária era a em azul. A estrutura principal era todo o movimento, mínimo e máximo do pregão de quinta-feira. Ponto final. Felipe, eu usei a estrutura secundária, show de bola. Então a gente vai traçar a marcação do nosso order block de pavio. Segue a ponta vendedora. O preço já abre nessa região. Você vai trabalhar com uma confirmação, você vai trabalhar com um stop relativamente saudável. Estou te mostrando aqui a forma bem tranquila de você executar, tá? E para mim a única operação de forma saudável no gráfico de 5 minutos, que foi essa venda nessa região aqui. O preço abre em cima de um ponto de interesse, capturando essa liquidez, gerando a indução e testando um ponto extremamente saudável para vender. Você vai trabalhar com o risco de 3 vezes o tamanho do seu stop. Então tá aqui a sua operação de forma bem objetiva, simples e lucrativo. Felipe, por que você falou que somente nessa região e não em outra no gráfico de 5 minutos? Vou dar zoom out para você aqui, ó, e pergunto. Imagina só que você falou assim, nossa, agora que ele rompeu, eu vou esperar a confirmação. Vou vender aqui. O preço, pessoal, olha só, caiu reto e subiu reto. Você vai vender exatamente aqui, é onde que está o pessoal colocando todo o stop. Olha só a limpeza de liquidez aqui. O preço ficou travado demais e foi lá novamente buscar mais dinheiro em cima dessa LT. Então, nessa condição, off. Felipe, a compra, se ele manipulou tanto a linha de tendência quanto esse fundo, por que eu não posso ser comprador nessa região? Sim, você pode ser comprador, mas com esses movimentos agressivos e sem confirmação de corpo, só pavio, para mim a única operação foi nessa região. Então vamos lá no nosso gráfico de 1 minuto, tá? Vamos trabalhar no gráfico de 1 minuto, enxergar a leitura e enxergar os movimentos. No gráfico de 1 minuto você tem todo o desenho. Pessoal, o que eu venho mostrando para vocês aqui não é porque o gráfico está pronto, não. É assim que é lá na sala todos os dias. Análise, estudo atrás de estudo. Não temos medo, não temos vergonha nenhuma de trabalhar com as nossas
oportunidades. Todos os dias o mercado define cenários e você tem que acreditar em alguma coisa. Você tem que acreditar na sua leitura, você tem que acreditar no seu contexto. Fez a marcação? Acredita nela. Fez a marcação? Acredita nela. Ponto final. O preço, na hora que chegou nessa região, eu falei, pessoal, nós temos que vender de qualquer jeito, tá lá uma oportunidade saudável. Foi um horário de notícia, tá? Foi. Tinha uma venda desenhada lá, tinha essa compra aqui que o preço também pagou e pagou bacaninha, era esse FVG aqui, tá? Considerando essa continuação, chamei a atenção pro pessoal para essas vendas nessa região, foi o horário de notícia. Então assim, se eu ignorar a notícia, eu não posso fazer nada. Se eu trabalhar acreditando que a notícia vai somente acelerar a minha operação, segue muito a ponta vendedora, você trabalhou com um movimento bem legal. Aí. O preço não consegue confirmar com o corpo real, se você observar, só pavio. Mesmo quando ele tenta romper, é só pavio atrás de pavio. Então assim, desenhei essa LTzinha aqui chamando a atenção do pessoal. O preço vai limpar esse dinheiro e vai cair. Só que olha só, eu pergunto. A gente tem uma leitura muito saudável, muito objetiva. Você é o tipo de cara que opera a continuação do movimento ou você quer pegar o início do movimento com o stop mais curto? Quanto mais você demora para se posicionar, mais caro vai ser o seu stop, provavelmente mais risco você vai estar tomando. Ponto final. Não tem conversa. Simples e objetivo. É assim que é, infelizmente. Felipe, aqui tinha um FVGzinho escondido, você não viu ele não? FVG escondido, eu sempre lembro de um aluno que passou lá na sala junto com a gente, ele falou assim, todos os FVGs são importantes, só que esses minúsculos, eles são peçonhentos. E esses FVGs peçonhentos, eles travam o preço, eles atrapalham demais. Só que tem um problema nesses FVGs minúsculos, que é na maioria dos casos, esse FVG está com stop curto, um stop longo. Por quê? Porque geralmente ele vem com barras agressivas. E aí você tem que ter muita cautela. O preço simplesmente testou e foi continuando a cair. Como eu disse, cadê a confirmação? Eu não vou falar de trades óbvios, deixei marcado para o pessoal, tinha explicar essa oportunidade para eles lá, tá? Só que sem a confirmação, mesmo enxergando, Filipão não faz. Felipe, mas você deixa muita oportunidade na mesa. Eu sou objetivo, queridos. Eu entendo o movimento do preço. Se eu estou posicionado aqui de cima, isso aqui para mim é um aumento de posição, porque ele vai gerando mais liquidez aqui no fundo para ser consumida. O preço vai cair. Felipe, esse order block de pavio, o cenário é a mesma coisa. E depois o preço simplesmente foi entregando a rapadura. Foi caindo, caindo, caindo. Validamos essa rompimento de fundo e falei com o pessoal, olha só uma oportunidade de venda exatamente nessa base. Segue a ponta vendedoraça nesse movimento. E aí o preço vai simplesmente em queda. O pessoal conseguiu surfar esse movimento aqui, tá? Foi bem legal, curti demais ali, enxergando e analisando junto com eles. Você sabe operar sessões? Você sabe entender e interpretar os horários das sessões? 10 horas, 10h30 e obviamente as notícias, mas eu quero falar somente das sessões, 10 e 10h30, à vista e americano, principalmente o americano, potencial gigantesco de reversão de mercado. Olha só, na hora que abre o mercado americano, ele testa a linha de tendência que a gente tinha marcado no gráfico maior, preço vem agressivo e simplesmente reverte tudo. Eu estava acreditando no movimento de queda nessa hora, tá? Acreditava em muito que o preço poderia entregar bastante no cenário vendedor. Só que o que eu influencio no mercado? Felipe, mas você acredita na venda e o preço está subindo, o que você faz? Queridos, o mercado está trabalhando compra e venda. O mercado é um mar de oportunidades. Na mesma hora que o pode estar dando uma oportunidade de compra, pode ter saído uma notícia, sai a abertura do mercado americano, investe o preço, você trabalha da venda, vai para a compra. Você sai da compra e vai para a venda. É simples assim. Esse tipo de subida, a gente tinha marcado alguns pontos aqui, tá? Sendo bem sincero para vocês, tinha marcado esse ponto para operar na ponta vendedora. Tinha outro ponto marcado, não lembro agora, se eu não me engano, tinha esse e esse daqui. Não pode entrar, mas tinha uma indução que eu vendi, tomei um stop, tá bom. Só que você não entra em velas agressivas, eu falo isso todos os dias aqui com vocês. Aí o segundo, por que você não entrou? Porque a minha marcação ficou bem posicionada aqui e o preço chegou na cara, não conseguiu nem confirmar uma microestrutura aqui, continuou limpando liquidez. Eu falei assim, eu não entro de jeito nenhum, vai tomar um stop e o mercado vai ficar fazendo gracinha aí. Limpou essa liquidez, falei, pessoal, agora nós estamos preparados para nos
posicionarmos na ponta vendedora. Como que eu me posiciono na ponta vendedora? Com uma microestrutura. Onde tem microestrutura? Quando ele consegue passar, sai alguma coisa que joga o preço devolvendo tudo. Eu quero trabalhar nisso? De forma alguma. Então observa, toda objetividade passada é objetividade para ser operada. Não inventamos horários, não inventamos leituras, não fazemos diferente do que tem que ser feito. Ponto final, tá? E aí essa foi a movimentação, o preço veio, volta aqui nessa região aqui debaixo, tá? Manipula uma vez mais. Aqui é um trade bem interessante porque você tem uma falsa ideia de rompimento, um choque acontecendo muito rápido em cima da vela e uma oportunidade de compra em cima desse movimento. Felipe, eu não quis acreditar nessa operação. Tudo bem, você tem um outro order block extremamente validado. Quando o preço arma esse choquezinho, volta retestando, segue muito a ponta compradora. Saiu até essa outra notícia aqui, que pô, brincadeira, né? Preço extremamente agressivo. E aí eu chamo a atenção para vocês, a importância do gráfico de minuto. No 5, você vê tudo acontecendo, você fica 100% de fora com stops mais caros. No 1, mesmo quando os stops eles ficam um pouco mais caros, facilita demais. E aí eu chamo a atenção para vocês. Vem trabalhar no gráfico de um minuto, seguindo uma métrica 100% objetiva, tá? Olha esse order block, olha esse FVG. Na hora eu estava até conversando com um aluno e a gente conversando, eu falei que ele, cara, usa a microestrutura, porque o preço está agredindo, tá com um cara que vai andar um pouco mais, não fica tentando somente na ponta vendedora, aposta no movimento a favor também, marca um fundo e usa a partir dele a estrutura de reversão. Ele usou essa estrutura, cravou esse movimento. Não sei se foi notícia isso daqui, tá? Mas o preço agrediu com muita força. Ele foi muito feliz nessa operação aqui, em cima desse FVG. Olha o stop, sempre dentro do nosso planejamento. Felipe, alvo técnico aqui, 500 pontos. Alvo sonhador, que nem é sonhador. O preço subiu em praticamente em linha reta aqui, 1.200 pontos. Tranquilo e tranquilo e tranquilo. Lá na máxima, depois de você ver uma região importante, uma manipulação acontecendo, uma estrutura sendo invertida, olha você pegando o lado oposto. O horário já não é muito bom. Sexta-feira, 4 horas da tarde, mas você vê que o operacional ele encaixa em qualquer tempo gráfico. Segundos, minutos, horas, você ir usando do jeito certo, a operação vai aparecer. E aí, essa é a nossa movimentação e graças a Deus fechamos a semana com chave de ouro, com muito resultado, vendo o pessoal lá na sala mandando, no grupo nosso, mandando o resultado da semana, comemorando ali como é importante demais seguir a disciplina. E não tem briga de ego, tá? Você erra uma leitura, você corrige a rota e continua operando da forma correta. Você acerta uma leitura, você continua operando da forma correta. Você ficou de fora de um trade, você estuda para entender. Eu fiquei de fora porque eu fui mão de alface e não quis clicar. Eu fiquei de fora porque eu vacilei mesmo e perdi uma oportunidade extremamente saudável. Ou eu fiquei de fora porque o preço não enquadrou ali as melhores regiões para mim. Paciência e atenção. Aqui vai algumas marcações para você ir acompanhando, tá? Dentro desse cenário que o preço está validando aqui para gente. Eu observo como um todo, tá? Essa possibilidade, o preço poder fazer esse movimento de confirmação para venda, trabalhar nessa estrutura de mínimo e máxima, os 50%, em cima desse pivô aqui para mim é uma liquidez. Então o mercado testar essas regiões para continuar subindo, muito interessante, muito importante. Fechou? Essas são as nossas movimentações para o menino índice. E lá na sala você vai ter o ouro, o fino do fino. O dólar, em contrapartida, esses últimos dias, e aí você tem que estar observando sempre. Olha as extremidades do dólar. Olha os pontos de extremidade. 90% dos rompimentos são falhos. Opera eles. Você pegaria uma compra, acertou a compra, porque você vai pegar o lado oposto, obviamente, né? Num fundo você compra, num topo você vende. O topo era do dia, stop. Então você acertou um 3-1, você errou e você acertou. Onde que está a dificuldade aqui? Todo o topo e todo o fundo é manipulado. 90% dos rompimentos são falhos. Se pessoas querem comprar em topo, você está vendendo. Se pessoas querem vender no fundo, você está comprando. Você acertou. Métrica, 3 operações, 2 ganhos bacanas e um stop curto. Você está feliz ou não com isso daqui? Quando ganha, você ganha 3 vezes mais do que quando você perde. Então você fez 6
perdeu 1, fechou com 5. Se eu considerar os 15 pontos que eu chamo a atenção para você operar no mini no dólar, você vai ter 15 vezes 2, 30 pontos de dólar menos um stop de 5 pontos. Você tem 25 pontos de forma saudável, objetiva e muito, muito tranquila. Qual a dificuldade? Só que você não acredita. Felipe, eu continuo operando, eu queria continuar trabalhando. Tá bom, pegou esse fundo aqui, dependendo do tamanho do seu stop, e eu tô te chamando a atenção, use um stop de 5 pontos. Você toma esse beijinho da maldade aqui, o preço acaba voltando, exatamente de novo acontece a mesma coisa. É simples? É, mas você vai priorizar o quê? Topos e fundos relevantes. Topo e fundo de meio de gráfico, por mais que seja liquidez, é importante você saber, vale a pena você operar? Eu acredito que vale sim, só que as extremidades são bem mais interessantes, tá? E aí, comece a estudar, valide isso daí e faça seus backtests. Então, vamos fazer a marcação aqui de forma bem saudável aqui para você não ter dúvidas. E é tudo muito tranquilo. Felipe, eu preciso fazer todas as operações? Cara, não é que você precisa, mas é sempre importante, tá? Vamos colocar todas com 5 pontos, alvo de 3. Sem contar naqueles dias que você vai ficar ganancioso, você vai querer surfar bem mais. Olha onde que tem 15 pontos aqui, queridos. Coisa linda essa operação aqui, né? Tranquilo e calmo, tranquilo e calmo. Olha aqui mais 5 pontos e olha aqui mais 5 pontos. Olha só, estou propondo stops curtos, você operando pelos cotovelos, você não está fazendo nada de análise absurda aqui, você está simplesmente colocando o seu stop de 5 pontos num topo, 5 pontos no fundo. Felipe, mas ali eu tomaria o stop, o preço entregou ali 40 pontos, com 5 pontinhos ele estopou e foi, tudo bem, então vamos lá, menos 5, menos 10, menos 15, você ainda fica no 0 a 0, mais 15. Ah, mas eu peguei tudo aqui porque eu vi que ele estava subindo forte. Tudo bem. Ah, na hora que eu vi que ele me estopou, eu vi que ele não foi, eu vendi de novo e peguei. Mesma coisa aqui, eu peguei. Mesma coisa aqui. Eu tô te chamando para você operar pelos cotovelos. Olha aí o resultado. É porque você tem preguiça. O operador é preguiçoso, o operador que tem resultados curtos. Quer ter resultados? Estude. Quer ter resultados? Aprenda a operar. Entenda as movimentações do mercado. Pô, Felipe, eu quero dar um passo a mais. Isso aí pra mim tá muito fraco. Queria entender mais ainda. Aí você tem que estar junto com a gente na sala para interpretar esses movimentos de uma forma muito mais saudável, muito mais coerente. Operar de forma muito mais objetiva. O stop curto, o alvo longo. Aí você vai voar e voar muito. Fechou? Vem lá, curte, comente e compartilha nesse vídeo. Preencha o formulário e vamos fazer história juntos. Esse movimento do dólar é bonito? É, se você considerar esse topo rompido. Então você tem um fundo e um topo rompido, uma mitigação que trouxe o preço até uma região bem interessante e agora você vai ter que trabalhar numa confirmação na ponta compradora. Felipe, eu já estou acreditando que esse movimento aqui já foi o início de uma reversão. Então toda essa liquidez desenhada aqui é oportunidade de queda. Segue a ponta vendedora. Felipe, eu estou acreditando que está lateral. Liquidez vai estar nas duas extremidades e novamente ele vai manipular. Se fosse para eu te chamar a atenção de uma operação aqui nesse mínimo dólar, eu teria muito mais clareza na expectativa de ser vendedor e não comprador. Por quê? Porque essa compra aqui o preço já manipulou e já agrediu com muita força. Para ser manipulado novamente, não sei. Eu ficaria mais atento em manipulações aqui, tá? Acredito que se chega nessa região, chega para rompimento. E aqui em cima tem mais poder para manipular e aí sim continuar o movimento de queda. Prestem atenção, uma semana extremamente abençoada para a gente. Vamos fazer histórias juntos. Quero você junto com a gente. E se você for operar, mantenha calma, disciplina. Oportunidade tem todos os dias. Um dia não representa o seu mês, mas um dia pode estragar o seu mês, tá? Toda vez que você enxergar a liquidez, enxergue oportunidades. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Vá!